Ese es el tema del mensaje. Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Primero, porque Dios tiene promessas preciosas para nosotros. Pero segundo, porque há um inimigo que quer roubar estas promessas. Ele é enganador, ele é sedutor. Então, nós necessitamos cuidar muito bem nosso coração. E queria vossa atenção, porque creio que este mensagem te vai bendecir muito e te vai abrir os olhos. O profeta Jeremias, em el capítulo 17, versículos 9 e 10, dice assim: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, las motivaciones. Y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El Señor Jesucristo, dando uma contestação a los fariseus, ele também habla del coração. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim: pois del coração salen los malos pensamentos, el assassinato, el adultério, toda a imoralidade sexual, el roubo, la mentira e la calúnia. Essas coisas são las que los contaminam. E ele termina dizendo: comer sem lavar-se as mãos nunca los contaminará. ¿Por que Jesus está falando isso? Porque quando os discípulos de Jesus, que parece que comiam bastante como alguns aqui, foram a comer, não lavaram as mãos. Então os fariseus, que tinham a tradição, diziam: como tus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus les dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Vosotros estáis muito preocupados com el exterior, dijo Jesus a los fariseus. Vosotros estáis muito preocupados com las tradiciones. Vosotros me honrais de lábios, pero vuestro coração está lejos de mim. Vosotros seguís vuestras tradiciones, pero não honrar a Deus. Vosotros decís para vuestros padres: mira, papá, mamá, não les podemos ajudar economicamente, não les podemos abrigar, porque lo que tenemos está consagrado ao Senhor. Mentirosos e hipócritas. Como é que vais a seguir vossa tradição se estás rompendo princípios? Não há possibilidade de que seamos bendecidos se não seguimos os princípios estabelecidos por la palavra de Deus. E eu estou aqui nesta manhã para abrir tus ojos, porque Deus te quer bendecir. Deus quer bendecir a tu matrimônio, Deus quer bendecir a tus hijos, Deus quer bendecir a tus generaciones, pero hay que seguir los principios establecidos en la palabra de Deus. Eu profetizo que tu te levantas como hombre y como una mujer valiente para seguir los principios establecidos en la palabra de Deus, y las bendiciones del Señor vendrán sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, e te alcançarão.
Por isso, cuida tu coração. E é nesse texto aqui, que parece solo histórico, tem algo muito espiritual. E eu queria que tu estiveras atento, porque há 3 advertências aqui. 3 advertências a nós outros, de como podemos guardar nosso coração. Porque Saul não supo guardar seu coração. E por não saber guardar seu coração, ele perdeu todo. Ele perdeu a família. Ele perdeu o trono. Ele perdeu as promessas estabelecidas por Deus para ele e sua descendência. E Deus não quer que tu perdas os tesouros que Ele tem para ti. Por isso, tu necessitas guardar tu coração. E tu me vas a dizer como? Primeiro lugar, apunta aí. Tu necessitas guardar tu coração, valorando tu ambiente profético. Nessas 3 contestações, ou melhor, nessas 3 advertências, nós encontramos 3 princípios, ok? E queria que tu tivieras em mente. Então, a primeira advertência, valora tu ambiente profético. Repitam comigo, o princípio de la honra. Tu necessitas valorar o ambiente profético que Deus te conectou. E o ambiente profético que Deus te conectou é a igreja. Te pergunto, tu has sido bendecido nesta manhã em el tempo de adoração? Verdade? Que somos ativados em la fé, somos fortalecidos, somos inspirados, somos renovados. Há refrigério, não é assim? Então, nós necessitamos valorar. Eu te pergunto, tu has sido bendecido depois que tu encontraste a CPN? Há matrimônios aqui que foram restaurados. Há gente que estava cautiva a vícios, a drogas, a mentiras, a roubo e foi liberada. Agora, por que digo isto? Porque a conexão espiritual que Saul teve com o profeta de Deus foi tremenda. Porque o povo estava pedindo um profeta. Samuel se estava sentindo rechazado e era o profeta de Deus. Então, de alguma maneira sobrenatural, Deus se revela ao profeta e lhe disse quem é aquele que ele devia ungir como o rei de Israel. Ao mesmo tempo, a família de Saul, seu padre Cis, que tem uns burros, sempre alguém tem burros, e sempre alguém tem problemas, e sempre alguém perde algo. E muitas vezes Deus permite estas pérdidas, estas preocupações, estas frustrações, estas decepções. Esses burros podem representar tu situação, a situação que tu te encontras. Então Deus permite esta situação que parece uma situação sem sentido, pero que há propósito de Deus, porque Ele te quer conectar a seu propósito maior, a seu propósito eterno. Então, sobrenaturalmente, tu podes ver em el versículo de número 15 e 16,
que quando Samuel, 17, quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse: aí tienes el hombre de quem te hablei, ele governará mi pueblo. E é interessante o versículo 18, diz que al chegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercou a Samuel, não sabia quem era Samuel, le perguntou: ¿podría usted indicar-me onde está la casa del profeta? E Samuel le dijo: yo soy el profeta, acompáñame al santuário del cerro, que hoje comerão ustedes comigo. Já amanhã, quando te de repartir, responderei todas tus inquietudes laburras. Porque Saúl não tinha ideia de lo que Deus tinha preparado para ele. Ele estava pensando em las burras, em um problema pequeno. Quizás tu has entrado aqui nesta manhã pensando em tu problema pequeno, mirando a tu umbigo, mirando as tuas necessidades, pero Deus tem algo mais grande para ti. Deus tem um propósito maior e por isso Ele te trajo a este lugar, por isso Ele te ha conectado. Não sei quantos entenderam. Então, o texto diz que nesta conexão sobrenatural, Saúl é posicionado em um lugar que Deus havia reservado para ele. Eu sempre digo o seguinte: aqui temos gente de várias nações, e a grande maioria sai de suas nações buscando uma vida melhor, ou não? E Deus permite com um propósito. Há alguns, incluso, que aqui estão, que estavam em sua terra, em sua nação, e quizás sua nação reconhecida como a terra del avivamento, pero não foram conectados espiritualmente a seu propósito. Chegam aqui, que disse que é terra árida, terra difícil, e aqui sois conectados ao propósito eterno de Deus. Ou não? E aqui no texto, disse que quando Saúl se encontra com Samuel, tu podes ver comigo nos versículos 22 ao 24, diz assim: no obstante, Samuel tomou a Saúl e a seu criado, los levou ao salão e lhes deu um lugar especial. Que lugar deu? Uau! Saúl, que estava preocupado com coisas pequenas, Deus tinha algo muito grande, tinha um lugar especial para ele. Quizás tu has entrado aqui realmente pensando nessas coisas pequenas, pero eu tenho buenas notícias para ti. Deus ha reservado um lugar especial para ti e para tu família. Espavila! E disse, não só o lugar especial entre os invitados, que eram uns 30, hein? Logo Samuel lhe disse a seu cozinheiro. Samuel tinha cozinheiro. Repito, Samuel tinha cozinheiro. Repito, Samuel tinha cozinheiro. Significa que os profetas les gustam buenas comidas. Não te estou dizendo nada. E disse: trae la ración de la carne. Samuel dijo al cocinero: trae la ración de la carne que te pedí que apartaras e que eu mesmo te entreguei. Samuel se encargou de escorrer la picanha, el lomo alto, el plato de paella de lo mais alto nível. Pero como alguns agora les gusta um tipo de comida rara, el sushi.
Entonces Samuel mismo se encargó de escoger y entregó al cocinero. Yo imagino que Samuel dijo al cocinero: mira, esta carne es para una persona muy especial. Ese alimento es alguien muy importante. Y entonces dice el texto, el cocinero sacó un pernil entero, Rodrigo. Di un gloria a Dios. Un pernil entero. Y le sirvió a Samuel, y le sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que te estaba reservado. Estaba reservado. Y dice: come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. No sé cuántos están entendiendo. Antes de que tú entraras aquí en ese lugar, antes de que tú tuvieras un encuentro personal con el Señor Jesucristo, antes que tú tuvieras la revelación de la gloria del cielo, el Señor ya había reservado exclusivamente para ti y para tu familia una porción especial del cielo. Quem tem ouvidos, oiga lo que o Espírito del Senhor te disse. Repitam comigo: conexão espiritual. Deus te ha conectado a su propósito. E tu necessitas cuidar tu coração para não perder lo que Deus te está entregando. Porque há muita gente, como Saúl, que não cuidou o coração e perdeu todos os tesouros que Deus havia reservado para ele. E les adelanto algo: como Saúl começou sua vida como rei. ¿Sabéis cómo él empezó su vida como rey? Sentado en la mesa del profeta de Dios, en un lugar de honor, con una porción especial. Pero ¿sabéis cómo él terminó? Dice el texto, y les voy a contar después. Terminou sentado en la mesa de la bruja de Endor, recibiendo no el mensaje de vida, recibiendo no el mensaje del cielo, sino recibiendo el mensaje del infierno y el mensaje de muerte. Por eso yo estoy aquí en esta mañana para decirte: guarda tu corazón, guarda los tesoros que Dios te dio. Huye de la soberbia, del engaño. Y ahí entro en la segunda parte. Si la primera dice que nosotros necesitamos valorar el ambiente profético donde Dios nos puso. Parece que yo iba a decir algo y no sé si ya he dicho. 62 años. 40 años de ministerio. Não sei se é dito, pero sempre digo, e se já é dito nesta manhã, me perdonem. Quizás seja o Espírito Santo quem está dizendo para repetir. Quando alguém chega a uma cidade com sua família ou solo, o que deve determinar seu estabelecimento nesta cidade não é o trabalho que pueda ter, é a conexão espiritual donde Deus te põe.
Em outras palavras, é mais importante tu que estás chegando ou que já estás, que tu permaneça nesta cidade, não por el trabalho que há recebido, porque o trabalho é visível. O trabalho viene e vai. O trabalho hoje está, amanhã pode não estar. Pero a conexão espiritual com a igreja de Deus, aí tu recebes palavra de vida. Aí tu eres ensanchado. Aí tu eres posicionado. Aí tu eres levantado. Aí tu eres ativado em la fé. Aí tu família é bendecida. Eu não sei quantos estão entendendo. Assim que valora o ambiente profético onde Deus te pôs. Segundo lugar, se a primeira advertência é valorar o ambiente profético e habla do princípio de honra, a segunda advertência é cuidado com o engano do sistema. Cuidado com o engano do sistema. E vem o segundo princípio, o princípio da santidade. Repita comigo, o princípio da santidade. Vivimos em um tempo muito difícil. Sabeis por que vivimos em um tempo muito difícil? Les vou a ser um ruego de palavras, porque vivimos em um tempo de muitas facilidades. Repito, sabeis por que vivimos em um tempo muito difícil? Porque vivimos em um tempo de muitas facilidades. Hoje, os niños, os jovens, e incluso os adultos, temos uma facilidade tão grande e entramos, consultamos todo o que queremos. O outro dia perguntei a um jovem, por que os jovens sem Deus são tão valientes para pecar, tão atrevidos em entrar nas profundidades do pecado, e os jovens de Deus que servem a Deus são tímidos, incluso alguns têm vergonha de dizer que seu rei é o Senhor Jesucristo. ¿Por quê? E les digo por quê, porque em vez de los jóvenes que servem a Deus estar sumergidos em la palavra, sumergidos em las águas del Espírito Santo, estão sumergidos em las redes sociales, estão sumergidos em seguidores que não são referência, seguidores que são mentirosos, ou melhor, seguindo a gente que são mentirosos, que são ladrões, que são adúlteros, que seguindo a princípios que estão fora de los propósitos de Deus, quando deviam estar sumergidos em la palavra, sumergidos em las águas del Espírito Santo, para receber os recursos do céu e estar preparado para dar testemunho de Deus. Cuidado com o engano do sistema. Saúl se corrompeu porque foi enganado por el sistema. E quero ser muito rápido agora, que a hora já se foi. Não vou poner os textos em pantalla, não me dá tempo, pero podeis consultar em casa. O primeiro erro de Saúl, que ele echou todo a perder, foi que Samuel lhe disse assim: Saúl, tu deves posicionar-te em tal lugar assim, assim. Espera-me 7 dias. Repita comigo, 7 dias. Eu chegarei, vou oferecer o sacrifício e depois tu vas à guerra. Primeiro Deus,
Después entrar en la guerra. Y dice el texto que Saúl esperó los 7 días. Y entonces, como viu que Samuel não chegava, ele mesmo disse: bueno, como ele não chega, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. ¿Sabes qual foi o primeiro erro de Saúl? Assumir uma posição que não lhe correspondia. Isto trajo aborrecimento tão grande a Deus, que Deus dijo lo seguinte: eu estou cansado, já não puedo estar en estas condições. Saúl me ha desonrado. E então Deus habla com Samuel. Samuel passa toda a noite, sem dormir. E diz o texto, em el versículo 11, Samuel le reclamou de Saúl: ¿qué has hecho? E Saúl le respondeu: pois como vi que a gente desbandaba, que tu não chegavas em el plazo indicado, culpou ao profeta. Casi não passa isso. E que os filisteus se haviam juntado em Micmas. Pensei: os filisteus já estão por atacar-me em Gilgal, e nem sequer he implorado a ajuda do Senhor. Por isso me atrevi a oferecer o sacrifício. E sabes que Samuel lhe disse? Te has portado como nécio. Não has cumprido o mandato que te dijo el Senhor tu Deus. El Senhor habría estabelecido tu reino sobre Israel e para sempre. Déjame explicarte uma coisa. Não se trata de religião. Te explico lo que é relação e lo que é religião. Religião é que tu estés aqui dentro, com as mãos levantadas, como se estiver adorando. Pero quando sales de aqui, ofende a tua esposa, ofende a tu marido, entra em páginas de internet que não são recomendáveis, rouba, miente. Isto é religião. E cree que em um domingo por la manhã, lo que tu tienes é suficiente e vai agradar a Deus. E Deus disse: este pueblo me honra de lábios, pero su coração está lejos de mim. Ora, quando tu estás aqui e tu estás adorando, tu vas por la calle e tu adoras. Tu entras em tu casa, tu bendice a tua esposa e bendice a tus hijos. Tu enfrentas uma tormenta, seja qual seja o tipo de tormenta, pero tu disse a tu família: não te preocupe, não nos vamos a preocupar, nosso Deus está em el trono, nosso Deus nos dará vitória, Ele nos guardará de todo mal. O momento que estamos passando é difícil, pero não é o final, porque o final está escrito.